Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus está sempre disposto a nos falar. Agora temos que abrir o nosso coração. Liturgia de 7 de abril de 2022, quinta-feira, da quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, nós temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Antífona da entrada. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Oração do dia. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de vossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3º ao 9. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não se chamará Abrão, mas teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículos do 4º ao 9º, refrão, 8º ato. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repetamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repetamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Repetamos: glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, versículo 8. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão escrita por Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança. Eu sou, João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em um dos muitos sentidos do verbo ser, está ligado à essência da pessoa. Um dos muitos sentidos do verbo ser está ligado à essência da pessoa. Todas as criaturas existem porque foram chamadas à vida pelo Criador. Só Deus, porém, pode dizer eu sou de forma radical, pois só Deus existia antes de todos os séculos. Em seu magnífico prólogo, o evangelista João fala de Jesus Cristo, Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. João 1, versículos 1 e 3. Nós, os pobres descendentes de Adão, somos apenas a partir do momento inicial de nossa fecundação. Esta frágil existência terrestre dura um tempo e se acaba, com essa alma espiritual projetada na eternidade. Nosso ser efêmero passa pelo tempo, dura muito pouco. Assim, a Sagrada Escritura compara nossa existência à flor do campo, que fenece e murcha ao fim de um único dia. Só Deus é eterno. Só Deus é de modo absoluto. Só Deus é de modo absoluto. Só Deus existe por si mesmo. Não admira que, ao se apresentar a Moisés, no episódio da sarça ardente, conforme Êxodo capítulo 3, o Senhor Deus assim lhe desse o seu nome. Eu sou. O termo hebraico que traduzimos por Javé é, na verdade, uma sequência de 4 grafemas impronunciáveis. YHVWH, derivada da antiga forma do verbo avá,
ser atuante, diz a Bíblia Tebe. Para o povo da primeira aliança, este era o nome de Deus, sagrado, impronunciável, mas suficiente para elevar o ser de Deus acima de nossa passagem pelo tempo. Mas suficiente para elevar o ser de Deus acima de nossa passagem pelo tempo. Ora, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo se define com a mesma expressão. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Eu sou. É por isso que, entendendo esta frase como a mais extrema blasfêmia, seus ouvintes apanharam pedras para o apedrejar. A leitura atenta dos evangelhos revela que Jesus insinuou a mesma definição em várias passagens, o que manifesta a consciência de sua unidade com o Pai, a clara consciência de ser algo mais que um simples mortal. A nota de rodapé da Bíblia, mais especificamente da Bíblia de Jerusalém, para João, capítulo 8, versículo 24, comenta: atribuindo este nome a si mesmo, eu sou, Jesus se apresenta como o único e verdadeiro Salvador para o qual tendiam a fé e a esperança de Israel, conforme João 8, versículos 28, 58, 13, capítulo 13, versículo 19. E também João, capítulo 6, versículo 35, 18, versículos 5 e 8. Nesta última passagem, diante dos guardas do templo que procuravam prendê-lo, Jesus se entrega mansamente, dizendo: sou eu. E diante do poderoso nome de Deus, os soldados caem por terra. Recusar Jesus como Salvador significa dizer: não és. E assim, na recusa e na rebeldia, começa o inferno. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é nosso Rei, Ele nos salvará. Isaías 33, versículo 22. Parabéns, Santini, por essa bela reflexão. Vamos agora ao santo do dia 7 de abril. Olha, eu captei essas informações no site da TV Século 21, rs21.com.br. Então, da minha parte aqui, vocês podem utilizar o que estiver nos meus endereços eletrônicos livremente. Utilizem para tentar salvar almas. Há muitas almas que poderão se perder se não se converterem, se não se arrependerem de seus pecados. Portanto, usem à vontade acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 7 de abril, São João Batista de La Salle. João Batista nasceu em Reims em 1651, de nobre e abastada família dos La Salle. Foi brilhante aluno na Sorbonne de Paris. Em 1678, sacerdote e cônego, pôde ser considerado com justiça um dos maiores inovadores da escola moderna. Numa época em que até a cultura elementar constituía privilégio de poucos felizardos, João Batista compreendeu a urgência de organizar uma instrução adequada aos meninos das classes sociais mais pobres. Renunciou, portanto, à vida de cônego, convenceu as pessoas do seu programa, mais precisamente convenceu do seu programa 12 jovens de boa vontade, e em 1684 fundou a congregação
dos irmãos das escolas cristãs. O santo fundador entendera que a educação dos jovens era verdadeira obrigação para todos. Normalmente nas escolas naquele tempo só eram recebidos os jovens destinados à política, à diplomacia e à chefia. João Batista sustentou o princípio da gratuidade e da universalidade da instrução. Seus métodos revolucionários, naturalmente, encontraram a hostilidade de muitos. Na escola, continuavam falando em latim e dando peso às matérias tradicionais. Nas escolas populares, dos irmãos, adotou-se logo a língua materna e se introduziu o ensinamento de caráter elementar e profissionalizante, que compreendia a leitura, a escrita, a ortografia, a matemática e o catecismo. As classes eram divididas em seções, baseando-se no nível de desenvolvimento dos alunos. Os mais adiantados deviam ajudar os colegas menos dotados. Mas as escolas lassalianas tinham, sobretudo, endereço profissional para encaminhar os moços do povo a emprego bem remunerado. Desenho industrial e exercícios práticos com vários instrumentos de trabalho tiveram o lugar que mereciam no calendário escolar. Porém, todo dia de aula devia ser iniciado com meia hora de religião, premissa sempre irrevogável em todas as escolas dos irmãos, espalhadas por toda a terra. No começo da árdua missão, João Batista de La Salle pôde contar com o entusiasmo de 12 voluntários que haviam aceito, como ele, vestir o hábito religioso e dedicar-se à instituição de escolas populares. Quando morreu, em 7 de abril de 1719, em Rouen, a nova congregação era composta de 200 membros, distribuídos em 22 casas. Eram autênticos mestres, munidos de sólida cultura e também das virtudes que formam a bagagem do educador: a prudência, a sabedoria, a paciência, a bondade, o zelo, a piedade e a generosidade. Um dos educadores mais iluminados da Igreja, precursor dos métodos pedagógicos modernos, João Batista de La Salle, foi canonizado em 1900. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Que ela reine na nossa vida, essa paz que vem do céu. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. Se não for para o seu bem, ele não providenciará o que você pede. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque somos todos cristãos e irmãos. E o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar, hein? Esteja preparado. O momento de se preparar é nessa passagem provisória aqui, nessa passagem efêmera. Arrependa-se dos seus pecados para ter direito à vida eterna na parousia, no juízo final, no fim da história, quando Jesus voltar. Ele será o juiz pleno, virá com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Algo inefável para nós criaturas. Inenarrável. Nós não temos como definir o juízo final, algo de outra dimensão, dimensão espiritual. Já pensou? Jesus chegando com seus anjos e vai julgar toda a humanidade, vivos e mortos,
Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Muitos irão para o céu, viver como anjos para todo sempre, viver unidos a Deus. Muitos irão para o inferno, infelizmente. É o que diz a Bíblia. Para irmos para o céu, vivermos a eternidade com Deus, arrependamo-nos dos nossos pecados. Senhor meu Deus, perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, que acontecem a cada átimo de segundo, pecados da omissão, dos atos, das palavras, todos os meus pecados. Perdão, Senhor. Shalom, a paz.